Preparando as coisas aqui. Vamos fazer uma live hoje aí, pessoal. Tem duas pautas pra gente tratar aí, bastante interessante. Uma aí falando do DORA, do decreto de fechamento do comércio, né? E a outra a respeito da moça que faleceu aqui em Penápolis, tá bom? Vou dar só um minutinho que eu marquei às 8. A live ainda não são 8 horas, vou dar só um minutinho, falta um minuto só. Aí a gente já começa a falar a respeito. Convida as pessoas aí para participar da live. Curta a live já, compartilha a live, para que mais pessoas tenham acesso, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal Direita Penápolis lá no YouTube, vai lá no YouTube, digita Direita Penápolis e se inscreva no nosso canal Direita Penápolis no YouTube, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Sonsino, eu sou aqui de Penápolis, eu não sou político. Esse grupo, Direita Penápolis, é um grupo apartidário. A gente tem feito um trabalho como cidadão, cobrando e buscando o melhor para o nosso município, tá bom? Hoje, então, eu vou começar aqui. Hoje, eu vou falar um pouco a posição em relação ao que nós do Direita Penápolis... Ô, Newton, obrigado, viu? Já estou te aguardando. Valeu, Newton. Curte a live aí, ajuda a gente a compartilhar depois também, tá bom? Boa noite, pessoal que está online, boa noite para todo mundo. John tá online aí. Eu aos poucos, quem quiser comentar, e depois no finzinho, eu acho melhor comentar depois. E se eu conseguir comentar durante alguma coisa, alguns comentários, eu vou comentando, tá bom? Minha esposa está online aí também, dando uma força. Então, hoje eu vou tratar a respeito de duas pautas. A primeira pauta é o decreto para fechamento do comércio, tá bom? A Nancy entrando aí, Valinho, John. O decreto para fechamento do comércio é uma pauta. E a outra pauta é o resultado negativo do Covid, do exame do Covid, da moça que faleceu no dia 28 aqui em Penápolis. Então eu vou começar falando da moça que faleceu e depois a gente fala do decreto do governador e o município, em relação ao município, como que a gente deve se portar em relação a isso, tá bom? Já temos 20 e poucas pessoas online aqui na live. Então vamos lá, gente. Em relação ao exame da moça que deu negativo para a Covid, a moça faleceu dia 28 agora, uma mulher de 38 anos, né? Vou baixar às vezes a minha visão aqui para ler, porque eu marquei algumas coisas para não esquecer, são detalhes, e eu não gostaria de falar como é um assunto sério, eu não gostaria de falar algo assim e depois eu perceber que eu falei alguma coisa errada na live, tá bom? Então eu deixei bem pautado aqui para mim num documento e a gente vai conversando. Então uma mulher de 38 anos procurou atendimento no pronto-socorro e veio a óbito na última terça-feira, dia 28 agora, tá bom? A mulher faleceu. Porém, como ela teve quadro de insuficiência respiratória, foi enviado para que o Adolfo Lutz, que é o hospital que faz o teste, né, se a pessoa realmente tem o Covid ou não. E aí o resultado saiu hoje. O resultado do exame foi divulgado neste sábado, dia 2, pela Secretaria Municipal da Saúde de Penápolis. O exame da moça para a Covid-19 deu negativo. Mas, gente, o intuito dessa live é justamente essa. Pô, eu vi o prefeito, cara, fazendo uma live, falando que viu tomografia, falando coisas desse tipo, e influenciando as pessoas a entender que a moça morreu por Covid. Ô, gente, pra que fazer isso? Parecem que querem que as pessoas acreditem que todo mundo que tá morrendo por Covid, até aqui em Penápolis. Pô, a gente não pode aceitar isso, prefeito. Eu espero que você escute a minha live, porque a gente não aceita esse tipo de comportamento. A gente está lidando com vidas. E vocês anunciaram como se a moça estivesse morrendo por Covid antes do resultado, antes dos testes, antes de saber se a moça realmente estava com Covid ou não. A família da moça deu todos os indícios de que não era Covid, a moça tinha uma infecção urinária.
Para quem é médico, para quem é enfermeiro, para quem é da área de saúde, sabe que uma infecção urinária pode se agravar e gerar todos os sintomas que a menina estava sentindo, inclusive insuficiência respiratória. Então é muito irresponsabilidade da sua parte, prefeito, fazer uma live influenciando a população para achar que temos muitos e muitos casos de Covid, de morte em Penápolis, porque não temos. É muita irresponsabilidade. O prefeito falou na live dele que a moça faleceu por Covid. Inclusive citou na live uma tomografia, coisa que ele não pode. Isso é sigiloso. Até o blog do Faria, o Ricardo fez uma live muito bem feita. E quem não assistiu, assista. Porque eu respeito o trabalho de todo mundo. E o Ricardo fez uma live muito boa. Inclusive batendo muito nessa questão do sigilo, do Conselho de Medicina, a parte ética do Conselho, que não pode vazar informações. Como que o prefeito teve acesso a essas informações? E ainda, mesmo tendo acesso às informações, foram informações que trouxeram ao público de forma distorcida. Então, o que dá a impressão é que estão torcendo para que tenha casos de Covid. Ou, vocês vão torcer para ter casos de Covid? Vocês vão influenciar as pessoas da cidade para que eles acham que temos muitos casos de Covid? Isso é mentira. As pessoas não estão morrendo por Covid, só morreu um em Penápolis. Eu tenho o maior respeito pelas vidas, pela família, pela pessoa que faleceu. Mas a gente tem que pautar naquilo que é a realidade. Não adianta querer criar um mundo de ficção e passar para a população algo que não está acontecendo. Mesmo a família da moça, falando que ela estava com infecção urinária, o prefeito insistiu em falar que era Covid. É uma responsabilidade sem tamanho. Sem tamanho. Tá bom? Eu, Rafael, e nós do Direito a Penápolis, a gente procura saber algumas informações antes de passar para vocês. Eu conversei com alguns enfermeiras, as pessoas que eu tenho contato, né, o pessoal que está mais próximo lá, e eles falam que lá tem uma sala de emergência. Inclusive os médicos falam isso, porque é da área deles. Eles falam que lá tem uma sala de emergência que funciona como se fosse uma semi-UTI. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que foi citada é que a moça houve uma fala de que não havia leito de UTI. Calma lá que a gente vai entender essa pauta. Calma, vamos devagar, tá bom? Esses pacientes mais graves, quando chega pacientes mais graves, eles ficam ali nesse lugar onde eles são, funciona como funciona como se fosse uma UTI. Só que não é a UTI, é um lugar que funciona como uma UTI. Mas tem toda uma estrutura de UTI nesse lugar. Tem toda a estrutura de UTI nesse lugar. Por quê? Porque a pessoa, quando chega numa situação grave, o médico tem que estabilizar essa pessoa primeiro, estabiliza ela, ela chega numa situação difícil, de urgência e emergência, no pronto-socorro ela vai ser estabilizada, então utiliza esses espaços, ela vai ser estabilizada. Após ser estabilizada, aí ela vai ser encaminhada para uma UTI ou coisa desse tipo. Então, quando a gente tem pessoas no pronto-socorro capacitadas, bons médicos, bons profissionais, fica muito mais fácil levar em consideração que a pessoa foi bem atendida, que ela teve todos o respaldo da medicina e dos médicos e dos enfermeiros para que a pessoa não venha a óbito. A gente não pode brincar com vidas. No pronto-socorro, o pronto-socorro é o lugar onde devemos ter os médicos mais capacitados. Porque são casos de emergência, de urgência. E hoje o que a gente vai ver, eu vou citar aqui, é que, sem desrespeitar e sem menosprezar os médicos recém-formados, médicos novos da área, é que graças a uma terceirização do pronto-socorro, para HBB, esses médicos antigos que ficavam ali 5, 10 anos, hoje não se tem mais esses médicos. Tem médicos, mas não como se tinha antigamente. Os médicos antigamente, quando faziam a troca dos médicos, era algo gradual, era algo aos poucos, lentamente. Entrava um médico novo, ele era acompanhado por um médico experiente, para que esse médico experiente acompanhasse a conduta desse médico novo. Hoje o hospital está terceirizado por uma empresa que toma conta. E estão
trocaram muitos médicos novos, recém-formados. Então, isso aí começa a complicar. Hoje, o que temos são os médicos trabalhando ali, depois dessa terceirização, que tem pouquíssima experiência. Tem conhecimento, porque estudaram, foram formados, porém, a capacitação de experiência do dia a dia, eles são médicos recém-formados. Então, esses médicos recém-formados, não são todos, mas os médicos recém-formados, ô prefeito, ô prefeitura, a gente precisa dar capacitação para esses caras, dar curso, dar acompanhamento, junta com o médico experiente, deixa o cara junto. Porque a menina estava com uma infecção urinária. Então fica um ponto de interrogação aqui. A menina estava com uma infecção urinária e foi tratada como Covid. Então fica um negócio meio estranho nessa conversa. Será que ali nesse lugar, onde o atendimento é de urgência e emergência, não devemos ter ali as pessoas melhores, os melhores médicos, os mais capacitados, os mais experientes? É ali que é o lugar das pessoas, dos top. Porque é ali que você chega quase morrendo e o cara tem que te estabilizar para depois te mandar para uma UTI. Se você chega quase morrendo num lugar e eles vão te atender e você não foi estabilizado antes de ser transferido para outro lugar, você corre sério risco de morrer nessa transferência. Você precisa ser estabilizado pelos médicos que estão ali na linha de frente do pronto-socorro. E esses médicos devem ser capacitados. Tá bom? Ô Meire, eu realmente falei para compartilhar a live, o grupo é privado, não dá para compartilhar a live por aqui. Mas depois eu salvo a live e coloco no Direita Penápolis na nossa página. E na nossa página todo mundo consegue compartilhar, tá bom, gente? Aqui no Facebook mesmo, além do grupo, tem a página. E aí dá para compartilhar por lá. Então a minha posição é essa. Quando chega médicos novos, eles têm que ter um pouquinho de acompanhamento e um pouquinho de treinamento com os médicos mais experientes, para que não ocorra mortes por falta de experiência. Como qualquer profissional de qualquer área, gente. Você se forma, você começa a trabalhar. O cara não tem tanta experiência, o que vai acontecer? Ele vai adquirir experiência aos poucos. Porém, com a vida a gente não pode brincar. Então eu acho interessante a gente ter pessoas mais experientes, médicos mais experientes, acompanhando esses médicos, né, mais novos. E outra, essa terceirização do serviço da Santa Casa, do pronto-socorro, para uma OS que gerencia, é de se pensar. Porque imagina que é uma empresa privada, eles querem cortar custo. Então, cortar custos, médico novo talvez aceite ganhar menos, eu não sei como funciona essa área, mas provavelmente é por esse motivo que tem tantos médicos novos. Por que os médicos experientes sumiram? Né? A gente precisa de médicos experientes ali. E esse negócio de terceirização do serviço para uma empresa privada cuidar da administração começa a complicar os serviços de saúde. Será que a qualidade se mantém? Então fica aí o meu questionamento e a minha dúvida, tá bom? Segundo enfermeiros, pessoal que eu tenho um pouquinho de contato e tal, cai muita qualidade desse atendimento com a terceirização, tá bom? Então fica aqui bem claro. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que falar. Eu acho que a prefeitura tinha sim que tratar da capacitação, curso, esse tipo de coisa, além de colocar os melhores médicos, só para fechar aqui, além de colocar os melhores médicos na linha de frente do ponto-socorro. Ali não é lugar de pessoas sem experiência, tá bom? Quanto ao teste da menina, só para fechar também, a gente já vai passar para outra pauta dessa live. Quanto ao teste da menina que deu negativo, e mesmo assim o prefeito e o pessoal da gestão dele quis influenciar a população de que a menina faleceu por Covid, é uma vergonha, tá bom, prefeito? É uma vergonha. É uma vergonha. Vocês deveriam se envergonhar de querer influenciar a população para que acreditem que as pessoas estão morrendo por Covid. Talvez isso seja pela vontade de trazer esse centro de referência do Covid de Penápolis, coisa que não precisa de centro de referência. O que precisa é que vocês invistam na Santa Casa. Se estava faltando leito, por que vocês ainda não investiram na Santa Casa e não colocaram mais leitos?
Essa é a pergunta. Nós queremos mais leitos na Santa Casa. Nós queremos que as pessoas sejam bem atendidas na Santa Casa, tá bom? Invista na Santa Casa. Porque o que você está esperando para criar estrutura suficiente para que a Santa Casa esteja apta para receber e lidar com quem é que seja? Seja Covid, seja dengue, que aliás está muito mais sério do que Covid. Então vamos nos atentar a isso. E eu fico aqui a meu questionamento para o prefeito. Por que vocês ainda não começaram a investir na Santa Casa? É essa a vontade da população. Invista na Santa Casa. É lá que a hora que a pessoa está quase morrendo vai ser atendida. É lá que as pessoas devem ter bons profissionais para que não morra por bobeira. Tá bom? Gente, agora eu vou... Essa pauta aí fechou, tá? Eu vou falar a respeito agora do decreto, né, para fechar o comércio. Isso aí me deixa muito chateado, tá? Esse decreto para fechar comércio. Porque a gente sabe, quem acompanha um pouquinho da política, sabe, existe sim o Covid, existe a contaminação, existe tudo isso. A gente, que fique bem claro que nós do Direito a Penápolis acreditamos que deve haver as medidas preventivas, que as pessoas de mais idade, os grupos de riscos, devem ter uma atenção redobrada, devem ficar em isolamento, tudo isso aí. A gente defende as medidas preventivas. Porém, gente, esse decreto do governador João Dória, que elimina a reabertura municipal daqui de Penápolis do comércio, ou seja, o comércio não vai poder reabrir mais, é um absurdo, gente. É um absurdo e nós temos que cobrar isso de alguma forma. Porém, a gente sabe que a gente é pequenininho perto de um governador. Porém, a força do povo junta é grande. Então, que você que está assistindo, me assistindo, todos nós, vá no Twitter do governador João Dória, vá no Face, e-mail, telefone, o que tiver. E não deixe esses caras em paz. Temos que azucrinar eles. Porque esse fechamento é político. E esse fechamento vai trazer um caos para o Brasil, que já está acontecendo, muito grande. Esse fechamento está trazendo desemprego, fome, miséria, fechamento de indústrias, de empresas. Então, gente, fica aqui o meu alerta para todos nós. Nós somos pessoas que sim, defendemos as medidas preventivas, porém nós acordamos para o que está acontecendo e sabemos que o que está acontecendo é uma guerra política. E quem vai pagar esse preço, o pato disso, somos eu e você, que somos trabalhadores. Cadê a nossa geração de renda? Se você não pode trabalhar, como que você gera renda? Como que o município arrecada renda? Então eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é cobrar de alguma forma na internet, mandar mensagens para o João Dória, mandar e-mail, pegar telefone, ligar. Temos sim que cumprir um papel de cobrança. Nós exigimos a reabertura do comércio. E infelizmente, nesse caso, não depende do João Dória, depende do decreto dele. E nós ficamos atados, não temos muito o que fazer. Porque nesse caso, mesmo que o prefeito decrete a reabertura do comércio, não pode, porque o Estado está acima do município. O decreto do Estado sobrepõe o decreto do município. Então, nesse caso, eu não vou nem jogar a culpa no prefeito. Porque o que é certo é certo. E a ordem que está vindo é do governador. Porém, é uma ordem muito irresponsável. Não estão pensando nas pessoas. Pessoas próximas de mim, já estou sabendo que está passando fome, gente. Se você sabe de pessoas que já estão com dificuldade, coloca aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Será que só eu estou vendo isso já acontecer? Porque, para mim, isso já está acontecendo. Pessoas falando que vão fechar a empresa, autônomos falando que já não tem mais condição de trabalho. Então, gente, chega a dar dó. E esse pessoal brincando de fazer política e brincando com vidas, brincando com as pessoas.
Então essa live é uma forma de alertar você, para que você entenda que devemos sim estar preocupados com a saúde, com o Covid, com tudo isso. Porém, nós temos que lutar para que não viremos uma Venezuela. Na verdade, a gente está vivendo uma ditadura, como é que fala? Disfarçada. A gente vive um comunismo disfarçado. A nossa Constituição é uma Constituição comunista. Onde já se viu um presidente não conseguir fazer nada. Por que você acha que o presidente não consegue fazer nada? Porque a Constituição é comunista. O nosso legislativo é quem dita tudo. O STF consegue fazer o que quer. Tá bom? Eu vou respeitar minhas duas pautas, eu até queria continuar conversando aqui, mas eu tenho mais assunto para falar, que eu quero falar, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra live para não ficar muito longa. Eu só vou ler alguns comentários que o pessoal está falando, para que se houve alguma dúvida eu vou responder. Então deixa eu ver aqui. Vamos voltar desde o começo aqui. Boa noite, o pessoal falou boa noite. Deixa eu ver aqui. A Meire falou, vai torcer, misericórdia, é verdade. Meire, estão torcendo para que tenha Covid, infelizmente. E nós não queremos isso. O Mauri falou, unidade semi-extensiva, deve ser a unidade lá da UTI. Sim, a gente tem um lugar preparado, se é isso que a Mauri está falando, que funciona como uma semi-UTI, gente. Então tinha um lugar para atendimento da moça. A pergunta que eu faço é como foi a abordagem médica e o acompanhamento dessa moça, sabendo que hoje a gente vive uma situação que a OS trocou a maioria dos profissionais antigos e vem fazendo mudanças contínuas por médicos recém-formados. Então a pergunta é essa. Será que a qualidade não caiu muito? E será que essas pessoas que passam por dificuldade, precisam de um atendimento emergencial, estão em melhores mãos? Então fica o nosso questionamento. A Meire falou de compartilhar. Gente, quem quiser compartilhar a live, eu vou postar lá na nossa página Direita Penápolis. A Thaisa falou antes era virose, agora Covid-19. Mesma, Thaís, é exatamente o que estão fazendo. Antigamente era assim, você tinha uma gripezinha, você caía lá, é virose. Agora é Covid-19. Tudo bem, eu acho que é quase a mesma coisa. Com certeza essa verba tem que ser investida na Santa Casa. Gente, com certeza. Tá vindo uma verba pública por causa desse Covid, certo? Essa verba deve ser investida na Santa Casa. A gente já falou isso aqui milhões de vezes. Porém, o prefeito ele não gosta de escutar a população. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Ele não quer ouvir o que as pessoas querem. Então fica difícil. Já deveria estar preparando a Santa Casa para caso haja um aumento de Covid, haja a estrutura necessária para atendimento. E de qualquer forma, os diretores e gestores da Santa Casa, o Sidney e o Dr. Luiz Washington, deixaram bem claro que a Santa Casa tem total estrutura para atendimento. Aí eu pego as notícias desses jornais de Penápolis, é importante isso que eu vou falar agora, presta atenção, gente. Eu pego as notícias desses jornais de Penápolis, é uma vergonha, porque esses jornais defendem tudo que a gestão do Célio faz. O papel de um jornalista, o papel de um jornal é colocar uma notícia, sem puxar sardinha. Falar a verdade. Por que a notícia não saiu que o prefeito se enganou por anunciar que a menina estava com Covid? Por quê? Então fica aqui a minha ironia com esses jornais. A Eunice falou, concordo plenamente. Gente, eu tô suando aqui que eu fui treinar. Metabolismo acelerado ainda. Maria Clara, eu fui atendida neste centro de emergência, fiquei 24 horas de observação, depois fui para UTI. Eles trabalham com muita eficiência. Tá aí, ó, população falando. Ô Maria Clara, é exatamente isso que tem que acontecer. E mesmo que, porventura, em alguma situação, não tivesse acontecido isso, cabe ser investigado, os diretores corrigirem a conduta médica. Pode acontecer? Pode. Só que tem estrutura, tem local para ser atendido.
A população não vai ficar na mão, igual o prefeito quis dizer nas matérias. Ah, não tem UTI, ah, não tem isso, aquilo. Tem lugar para ser atendida, a pessoa vai ser estabilizada. É ali, na hora que você chega no pronto-socorro, que você tem os melhores profissionais, que você vai ser atendido. Ali que vai ser estabilizado o quadro de cada um. A Ivonete Brito está falando, quanta decepção. Meu Deus, uma pessoa eleita pelo povo que confiou nele. Nele tem que ver-se direito. Se isso for verdade, o caso da menina. É verdade, isso aí tá... É verdade sim, gente. Eu jamais estaria falando uma coisa aqui que eu não tenho certeza, tá bom? É isso mesmo que aconteceu. Infelizmente, porque eu não gostaria que eles se manifestassem desse jeito. Pô, chega a ser vergonhoso. Agora, nós sabemos que isso não está acontecendo só em Penápolis. Eu acredito que você já viu diversos vídeos no YouTube, no Face, mostrando pessoas que faleceram e que alegaram que era Covid e que na hora do vamos ver, a hora que sai o resultado do teste, não é Covid. Então, é uma briga política, gente. Isso é briga política, tá bom? Uma briga suja, porque estão mexendo com vida. Suzeli Miranda, agora eu acredito que começa as perguntas da pauta 2, do fechamento do comércio. Ela pergunta o seguinte: governador João Dória e aliados querem quebrar o país. Cara, só pode ser, não tem outra motivo, né? O que eu acredito que eles querem, ô Suzeli, é o seguinte: fazendo isso de fechar o comércio, de deixar o país sem renda, sem capital, vai gerar um caos. Gerando um caos afeta a política e afeta o presidente, que ele é o responsável pelo país. Eles querem derrubar o presidente. Esse é o motivo, tá bom? É esse o motivo. É tudo para gerar caos no Brasil todo, para que esse caos se transforme num pedido de impeachment, num pedido de cassação do presidente por causa estabelecida. E quando que, na verdade, ele não é o responsável por isso, que a gente está vendo são os governadores. A Thaisa já tem nossa cidade... muitas pessoas desempregadas. Exatamente. Pô, não pode ficar muito tempo fechado o comércio. As pessoas estão desempregadas. Já tem pessoas passando necessidade. É isso que eu tô vendo. Quem falou aqui? A Maria Clara. Já tem pessoas passando necessidade. Sim, gente, tem muita gente já com dificuldade. Só que o governador faz um decreto que a gente fica de mãos atadas. O que a gente pode fazer é cobrar. Ser chato e ficar alfinetando, pedindo a reabertura do comércio. É a única coisa que eu vejo. Ou população, na verdade, ir para as ruas, que é o mais importante. E parar, se precisar parar, para que peçam a reabertura do comércio. Tentar derrubar esse decreto de alguma forma. Essa esmola do governo não atende à real necessidade das pessoas e famílias. A Thaisa Ferreira está falando. Sabe, rico mais rico, pobre mais pobre. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Infelizmente a política ela acaba visando isso do jeito que está hoje, que não deveria ser assim. Só Deus para tocar no coração desses governantes. Infelizmente, nem Deus, porque se eles não querem, Deus respeita o livre-arbítrio deles. Newton Ferracini, só precisamos de mais alguns Rafael juntos. Parabéns. Ô, Newton, brigadão. Fico muito feliz com o seu comentário, tá bom? Obrigado mesmo. Deveria ser na Santa Casa os investimentos, né? Renato Castilho, esses médicos donos da OS só estão preocupados com lucros. É exatamente isso, Renato. A gente precisa de uma gestão local. Esse negócio de terceirizar a gestão do pronto-socorro, da Santa Casa, seja do que for, quando você terceiriza um serviço público para uma empresa privada, ela vai pensar em lucro. E pensando em lucro, a qualidade cai. Então fica aí o questionamento. A Elisa falou, tem que ser utilizado na Santa Casa, dar condições de trabalho e infraestrutura. Exatamente isso que a gente está pedindo. Jornalismo tem que ser imparcial. Exatamente, porque eu falei da matéria dos jornais de Penápolis. Tem que ser imparcial, não pode ficar puxando ladainha para prefeito, não. Ivonete tem que ser parcial. Eu cheguei com 700 de glicemia, o Dr. Rony atendeu. Acho que é na UTI. Tá vendo? A gente é bem atendido, gente. Só que o que a gente precisa é garantir esse bom atendimento, garantir bons profissionais,
porque tem turnos, né? Então, dependendo do profissional que você cai na mão, será que é qualificado do jeito que tá a coisa? Então fica aí. Se o povo não acordar, serão enganados de novo. Outubro vem aí. É isso aí, gente. A nossa força é fazer escolhas boas nas horas das eleições, tá bom? Com certeza essa é a verdade. Suzeli Miranda. Maria Clara, vamos fazer um panelaço na porta da prefeitura e exigir a volta do trabalho. Ô Maria Clara, não dá para fazer isso, presta atenção, porque o decreto é do governador. O prefeito não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer também. A única coisa que a gente poderia é a população toda, o Brasil, pelo menos o estado de São Paulo todo, ir para as ruas e pedir a reabertura. Mas no município, uma atitude no município local, voltada pro município, não adianta. Talvez uma mobilização municipal voltada pro estado, voltada para aquilo que o decreto do Dória está falando de fechamento. Aí daria certo. Sei que falando a verdade, mas confio nas estatísticas. Bom, gente, é isso aí. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui na live, tá bom? A gente, aos poucos, vai acompanhando o andar da gestão aqui no município e também na gestão estadual e federal, tá bom? Eu gosto também de falar a respeito do que está acontecendo em âmbito federal, principalmente, por causa do Bolsonaro, que é uma pessoa que merece todo o apoio nosso, tá bom? Obrigadão, gente. Abraço.